você falou assim, tá todo mundo. Eu sei que os resultados não devem estar prontos ainda, mas vocês falaram assim, tá todo mundo respondendo a mesma coisa. Tipo, a grosso modo, tem alguma coisa que vocês acham que tá meio que comum, assim, nas amostras de vocês? Ou é melhor esperar sair? Não, eu sinceramente não sei se vai ter alguma coisa assim. Não temos prévia, né? Porque essa coleta vai entrando no banco de dados administrado pelo Cabeça lá da Dinamarca. Então, tanto daqui a Portugal, tá tudo indo para lá. Então a gente fica louco para mexer logo no banco e tentar testar as hipóteses e saber o que está acontecendo, mas a gente não tem ideia. Assim. A gente tem hipóteses para o Brasil, a gente imagina como a amostra está se comportando, porque a gente tem um contexto muito próprio, né? Politicamente falando, já que a gente está testando confiança no governo. Mas é uma incógnita, porque a gente não sabe o perfil da amostra que a gente está coletando, se tem muito jovem. Por exemplo, essa pesquisa que eu estou fazendo com uma amiga jornalista que está em Londres, é de confiança na mídia. E a gente está vendo que as pessoas que se colocam no espectro político mais à direita têm apresentado um ceticismo maior em relação à mídia tradicional. E isso fala muito sobre o momento que a gente está vivendo, né? Então é muito contextual também do Brasil agora. Talvez se a gente coletar isso em outro país que não esteja passando pela polarização extrema e tal, talvez o resultado seja diferente. Então, mas a nossa amostra também está bem diversificada, porque não está só universitária, tem de todas as idades, a média de idade é até 30 e poucos anos. Então Mas esse transcultural é uma incógnita ainda, né, Thiago? Tem uma coisa interessante sobre isso, que eu acho que essa pandemia atualmente ela vai mostrar resultados diferentes de outras pesquisas que já tem desde muito tempo sobre o impacto psicológico não de pandemias especificamente, mas de risco de contaminação em geral. Porque tem várias pesquisas que mostram que quando um grupo de pessoas tem uma percepção muito forte sobre a presença de risco de contaminação de alguma doença, elas geralmente se tornam mais conservadoras, no sentido político da coisa e econômico também. Então, assim, a gente está vendo uma coisa diferente agora, porque a gente está esperando uma associação contrária, ou seja, as pessoas que mais estão temendo a pandemia atualmente, elas não tendem a ser conservadoras. Aqui no Brasil, pelo menos, né, que eu estou falando, não sei nos outros lugares. Que é isso que a Sibeli está falando. O pessoal que está mais para o espectro da direita, eles não têm a percepção muito alta do risco de contaminação. Quem é da esquerda aumenta a percepção de risco. Agora, o que eu estou falando é que geralmente as pesquisas sobre risco de contaminação mostram o contrário. Quem é do espectro da direita tem uma percepção muito maior de risco. E quem antes não era tão da direita passa a ser muito de direita, digamos assim, para o espectro da direita, por causa do risco de contaminação que está percebendo. Agora a gente está esperando um resultado meio que contrário, isso é muito interessante. É mesmo, então vocês têm essa impressão, assim, que essa pandemia, esse isolamento social meio que global que a gente está vendo, pode ser que quebre uns paradigmas, assim, que... Sim. Por causa, assim, como a gente está falando especificamente de contextos em relação à política, né? A gente entende que o momento político também está interferindo muito a percepção do risco das pessoas, o grau de pânico que isso gera ou não, e, obviamente, a ação do governo, né, em relação à pandemia. Isso tudo, esse contexto está interferindo e certamente vai mudar alguns resultados que a gente até esperava como naturais, digamos assim, mas o contexto está influenciando muito.